Olá, sejam bem-vindos à nossa jornada de oração. Hoje é hoje é a 309, 309ª jornada de oração. Como é que estão todos? Estão bem? Ainda bem. Ainda bem que estão todos e todos estão muito bem. Estão-me a ouvir bem, a ver bem? Ontem tivemos assim uns problemas técnicos, meio técnicos. Helena Martins, olá, boa noite, como estás? Está tudo bem contigo? O senhor... A Maria Coutinho pôs assim as mãos porquê? Alzira Santos, beijinhos. Ana Paula, José Almeida. Olá, filhota, estás bem? Ana Carreira. Teresa Neto. Como estão todos? Ontem não perceberam nada, pois não? Daniel Trepado, tudo bem? Rosário Santos, como estás? Mais ou menos? Dói-me um ombro. Dói-te um ombro, filha. Ai, não me digas que tens que ir ao hospital. Dói-me o ombro esquerdo. Então porquê? Porquê é que te dói o ombro esquerdo, filhota? Hã? Julia Amália, como vai? Maria Teresa, boa noite. Então. Ah, deve ser, está muito tempo sentado, então faz uma caminhada. Olá, Rosário Santos, como vai? Diolinda Gonçalves, Cláudia Figo, José Almeida, Mário Henriques, Anabela Menezes. Estamos todos bem? Eu queria vos perguntar era se vocês foi engano. Engana-se muito. Boa noite a todos, um grande abraço de luz, diz o Rui de Carvalho. Boa noite a todos. Então, como é que vocês estão? Boa noite para todos, Nélia Capela. Então, vamos lá ver. Perceberam ontem ou não? Filipe Guedes, como estás? Maria Lupi. Um abraço enorme. Cici Santos, boa noite. Lina Marques, muito boa noite. E aos restantes presentes. Olinda Lopes Oliveira, como estás? Também, um abraço de luz. Boa noite. Boa noite, Maria de Souza. Ai, uma coisa tão bonita que a Maria Lupe mandou, sim senhora. Iris Ferreira. Cortou-se o vídeo ontem, não cortou? Quando eu estava na oração. Pois, cortou-se um bocadito, cortou. Não ficou totalmente gravado. Ontem não sei o que é que se estava a passar, que as coisas não ficaram muito bem. Mas hoje parece que está tudo a correr bem, não parece? Ou é impressão minha? Nós temos que aprender a ser humildes, mas humildade não é estupidez. E nem é deixar os outros fazerem tudo o que querem e lhes apetece e nós ficarmos calados. O silêncio às vezes é bom, é duro, mas é quando nós... Olá Isabel Vieira,
Lilia Vitória, deu para ouvir bem hoje. E ver, não é? Ana Carreira, abraço. Parece que está tudo bem, diz a Cici Santos. Se ela diz, eu acredito. Humildade não é estupidez. E às vezes o silêncio tem de se fazer para. Eu estava a dizer que a humildade é uma coisa muito importante e que nós devemos ter consciência. E agora faço ideia, o vídeo vai-me ficar. Vocês estão a ouvir bem aqui. Mandem-me um sinal para ver, para eu ver. Um sinalzinho qualquer. Não vejo não, nenhum sinal. Já vejo, já vejo, já vejo. Já deram um sinal. Neste telefone aparecem poucos sinais. Não é, está tudo bem, não está? Estão a ouvir bem? Estão a ouvir bem? Está tudo bem, não está? Está tudo em equilíbrio dentro de uma nice, não é? Rosário Santos fez pela Diolinda, parece-me que... Sim, sim, diz lá outra vez, está tudo bem ou não? É que temporariamente o direto... Olha, lá está. O direto estava a ser interrompido e não podia ser interrompido. Bem, espero que esteja tudo bem. E, portanto, eu estava a dizer, humildade não é estupidez. E às vezes o silêncio, nós devemos fazer silêncio. Outra vez interrompido. Deixa-me ver aqui. Agora não apanhei. Não, parece que está. Mas eu não estou a apanhar. Vocês estão a ver o direto ou não? Meninos. Não aparece no direto. Um de vocês escreva qualquer coisa para eu saber, se faz favor. Eu acho que vocês não estão a ver. Parece-me que não estão. Ah, já está. Estava aqui. Certo. Estão a ver, não estão? Sim, Fernando, está tudo bem, mas não aparece aqui no outro. Margarida, está ok. Pronto, então está tudo bem, não está? Pronto. Faz favor das pessoas terem juízo e não me fazerem chamadas porque me interrompem o direto. E não o acho muito bem. Está bem? Pronto. Eu estava a dizer que o silêncio às vezes tem que se fazer sentir numa conversa quando nós não queremos realmente que haja discussão nessa conversa. Mas também temos que ter em atenção que nem sempre o silêncio é duro. Às vezes temos que falar, outras vezes nós temos que perceber exatamente quando devemos ficar calados e quando de alguma forma quando nós devemos falar. O silêncio é duro, mas nós devemos conversar, mas tanto perdemos, às vezes, tanto se perde por não se falar, como por se falar demais. E a humildade não é uma coisa de estúpidos, a humildade é uma coisa de verdade. E nós temos que todos aprender a sermos, a sermos, a sermos humildes.
Mas humildade não quer dizer que nós sejamos, de alguma forma, pessoas estúpidas, porque nós não somos pessoas estúpidas. Ok? Então, estou a perceber muito bem isto. Vocês têm que... estava cá embaixo. Não estava embaixo. Vocês têm que escrever uma mensagem para mim. Não dá. Não. Eu não estou a receber aqui. Deixa-me fazer assim. E agora fazer assim. Pronto, já está. Exato. Estamos a ouvir bem? Prontos. Isabel Vieira, agora está tudo ok. Prontos. Está bom. Muito bem. Então, o que é a humildade? A humildade é mesmo nós assumirmos quando não sabemos, quando se está a tratar de um assunto, quando não sabemos o tratar. Quando estamos a ter uma conversa com alguém, alguém está a começar a teimar connosco e nós não sabemos, nós devemos ter a humildade de dizer que não sabemos e que vamos procurar saber. Não quer dizer que tenhamos que tomar em conta aquilo que a pessoa está a dizer, mas quer dizer que nós vamos aprender e vamos buscar. E humildade é assumirmos naquele momento que não sabemos e pararmos ali a discussão ou a conversa ou o diálogo e mudarmos para outro tema que sabemos. A humildade também é nós, mesmo sabendo, mas vendo que a pessoa não sabe, devemos então aí, por humildade, não fazermos, não mostrarmos que sabemos, mas silenciarmos. E aí nós seremos sempre humildes quando tivermos a capacidade, e humildade é isso, não é estupidez. Humildade é nós, às vezes, temos que nos silenciar porque a pessoa não está a acompanhar o nosso nível mental, assim como nós podemos não estar a acompanhar o nível mental dessa pessoa. A humildade é, às vezes, saber exatamente, pôr-se no seu lugar verdadeiro. Se eu sei, eu sei. Se eu não sei, eu não sei. Não entramos para a discussão, porque muitas vezes geram-se discussões, mas geram-se discussões em que as pessoas acabam as duas pessoas por não ter razão. E então, quando as pessoas começam a dizer que sabem mesmo as coisas, não é? E sabem tudo, e começam a tentar fazer com que nós façamos papel ridículo, aí nós sejamos humildes o suficiente para mudarmos sempre de assunto. Opa, é um assunto que não me interessa, se queres falar outro assunto, vamos falar. A próxima vez que conversarmos, então podemos voltar a esse assunto. Então nós depois vamos estudar o assunto, vamos pesquisar sobre o assunto e para a próxima vez já se fala do assunto. A humildade é ter o respeito pelo outro. O respeito no sentido de sabermos qual é o nosso nível e qual o nível do outro. Se não nos encontramos no mesmo nível, nós temos que perceber exatamente, e a humildade é isso mesmo, se o outro está num nível superior e nós inferior, ou se nós estamos num nível superior, num nível intelectual superior ou inferior. Humildade é conseguirmos perceber a nossa parte e a parte do outro. Humildade é termos a compaixão e a compreensão de percebermos que as pessoas não são iguais. Não há ninguém igual. Humildade não é sinónimo de não saber ou de estupidez, como muita gente quer fazer passar.
Humildade é simplesmente nós sabermos meter-nos no lugar do outro, respeitarmos a diferença, a forma, a atitude do outro, mas não alimentarmos um diálogo ou uma ação que vai trazer desequilíbrio para ambas as partes. E por isso, vós podeis pensar, mesmo vós próprios, sois humildes para com os vossos, que são mais próximos, e se tendes alguma humildade para aqueles que vos rodeiam. Porque essa forma de ser humilde é a forma mais verdadeira e traz uma grande honestidade para connosco. Humildade não é tu andares roto na rua ou tu fingires coisas que tu não és. Humildade é uma verdade. Eu tenho a humildade de perceber que não consigo mudar as mentalidades. Posso contribuir para a mudança de mentalidades, mas que não tenho a capacidade de mudar as mentalidades. E isto porquê? A minha humildade tem que me fazer ver que eu tenho um nível de pensamento e as mentalidades têm outro nível de pensamento. Ou eu encaixo sem sobrepor-me a esse nível de pensamento, ou não me encaixo. E a partir desse momento, eu não tenho humildade, é isso mesmo. Eu não tenho que estar a atiçar um fogo que não pode arder, porque senão eu vou-me queimar. Então, eu tenho que ter essa consciência. E é muito interessante cada um de nós termos esse nível de humildade, atingirmos esse nível de humildade, porque assim conseguimos conviver uns com os outros da melhor forma. Temos que ter humildade de saber esperar pelo tempo do outro, assim como sabermos muitas vezes caminhar à velocidade que não nos é própria, mas temporariamente tem que nos ser própria. Humildade é não criticar, não julgar e não apontar. Humildade é não impor. Humildade é realmente nós sermos mesmo nós próprios no nosso melhor. Isso é humildade. Agora, dar esmola a um pobre, ou então queixar-se continuamente das suas próprias fragilidades, ou então, por exemplo, ter uma atitude vanguardista, mas que não vai mudar muita coisa só porque se tem, isso não é humildade, isso é o que se chama estupidez. A falta de senso que nós às vezes temos, e que acontece com todos nós, a falta de senso que nós às vezes temos é que nos faz passar à classe de pessoas estúpidas. E é por isso que nós vivemos num país, por exemplo, o nosso país, é formado por muitas pessoas estúpidas, porque não têm a humildade de saber mostrar, por exemplo, a sua indignação, às vezes por vergonha, e às vezes por medo de ser condenado. Isso aí demonstra a nossa falta de humildade. Se a outra parte, para haver uma guerra é preciso sempre duas pessoas, para haver uma discussão é preciso sempre duas pessoas, para haver uma relação é preciso sempre haver duas pessoas. Para haver qualquer acontecimento é sempre preciso duas pessoas. Se não houver duas pessoas, não existe nada. Se tu fores a passar por uma estrada e houver duas pessoas do lado de lá e tu, essas duas pessoas vencem-te sempre. Não vale a pena lutar contra elas. Se fores tu e outra pessoa, aí há a possibilidade de um equilíbrio se tu usares corretamente a humildade. Agora, se for outras duas pessoas que estejam coniventes uma com a outra, evidentemente que já não há, efetivamente, uma possibilidade nossa
grande. Nós conseguimos ali um momento de equilíbrio. E aí fazemos silêncio e retiramos-nos para não provocarmos situações. Nas discussões, nós somos muito pouco humildes. Somos muito pouco humildes no sentido que não sabemos compreender que não é a hora de ter aquela discussão. Aquela discussão está fora de tempo. Não é o espaço para se ter aquela conversa está fora do espaço próprio. E é por isso que nós, muitas vezes, nas nossas relações interpessoais, temos muitos problemas. Mas esses problemas são causados, efetivamente, pela nossa falta de humildade. É por isso que nós temos que ter realmente a noção exata do que é ser-se humilde perante a adversidade da própria vida. Porque se nós não tivermos uma certa humildade perante a própria vida, a vida será sempre mais difícil de viver. Nós temos sempre muito mais dificuldades em vivermos e em termos uma vida equilibrada. E o que nos compete a nós é termos essa vida equilibrada. Evidentemente que existem soluções para tudo. Não há nada na Terra que não tenha uma solução. Mas para isso é preciso um conjunto de pessoas serem humildes, se juntarem na humildade e aí no respeito pelos vários conhecimentos para obtermos uma solução. Evidentemente, se cada um puxar a brasa à sua sardinha, nunca haverá concordância em nada. E as pessoas que, de uma forma em geral, que haviam de perceber de ética e moralidade, elas não percebem. Nós temos muitos políticos que não sabem o que é ética e não sabem o que é moralidade. Temos muitos líderes religiosos que não sabem o que é ética e não sabem o que é moralidade e muito menos a humildade. E é aí que há este desequilíbrio na humanidade. E nós passamos por este desequilíbrio na humanidade hoje muito mais acerrimamente e muito mais fortemente por causa da pandemia, que nos trouxe, infelizmente, a falta dos afetos. Nos privou dos afetos. E ao privar-nos dos afetos, o que há pior em nós é o que se manifesta. A nossa revolta, o nosso descontentamento, a nossa forma, muitas vezes que escondíamos, começa a aparecer. Isso é como aqueles que gostam de várias equipas de futebol e são capazes de provocar, de criar situações violentas, de criar desencontros com os da outra equipa de futebol. Não há humildade nuns, nem há humildade noutros. Não há ética nuns, não há ética noutros. E os próprios os próprios clubes são realmente não têm, pois também, a ética e a moralidade. Porque não sabem organizar os seus adeptos no sentido de sempre num jogo, seja ele qual for, um tem que perder para o outro ganhar. Porque se um não perde para o outro ganhar, mesmo que ficam empatados, se um não perde para o outro ganhar, se ficarem empatados, não ganhou ninguém. E as pessoas têm que começar a ter consciência que é nessas coisas que as pessoas vão encontrar, às vezes, a solução. Porque se elas pensarem nessas atitudes que têm, veem as atitudes que têm no seu trabalho, na sua família, e no seu grupo de amigos e na sociedade. E aí, cada pessoa terá consciência se está a produzir um benefício para o equilíbrio social e individual ou se está a contribuir para um maior desgaste que aquele que já existe. E, portanto, é preciso nós cultivarmos a ética, a moral e a humildade.
Elas são irmãs umas das outras. Então, que todos nós possamos ter essa consciência também em relação à espiritualidade. Eu não posso estar a combater algo que eu desconheço. Não posso estar a pronunciar sobre algo que eu desconheço. Primeiro, vou buscar conhecimento e depois, então, aí sim, já posso. Não é a mandar e fazer algo que vai prejudicar ou que não vai beneficiar o bem maior. O bem maior tem que ser sempre beneficiado. Só assim é que as nossas atitudes se tornam positivas e criativas. É um processo difícil. Como processo mental, é difícil nós controlarmos os pensamentos. Às vezes controlar a nossa impulsividade. É difícil. Às vezes controlar a desorganização afetiva ou afetuosa ou dos nossos afetos. São processos difíceis, mas não são impossíveis, e isso é que faz parte do nosso crescimento. Isso é a base. É a base do nosso crescimento. É a base da nossa vida. E essa base tem que ser muito sólida para que nós possamos enfrentar dia a dia os obstáculos, para que possamos enfrentar dia a dia as guerras pessoais e as nossas guerras interiores. Nós temos muito trabalho a fazer. Os mais novos têm a possibilidade que nós não tivemos no tempo deles, que é de terem o conhecimento e de terem meios tecnológicos que lhes permite ir buscar verdades, não inverdades. Nota-se muito a falta de humildade nos comentários que as pessoas fazem quando outras fazem uma publicação que não lhes agrada. Primeiramente, devemos ver se essa publicação tem algum sumo que nós possamos beber. Devemos estudar a publicação antes de emitir uma opinião. E aí é que está a verdadeira humildade. O mínimo que se pode dizer é: a mim parece-me que não é assim, mas eu vou ver se é ou não é. E isso é importante nós fazermos este exercício a nível de nós próprios, da nossa mente, da nossa própria mente, para nós podermos perceber até que ponto nós conseguimos ir. I couldn't find the nozzle property name Paranosh budget in split views contact info. Ai, que horror, está-me aqui uma coisa a falar do outro mundo. Nem sei onde. Alô? Não sei. Então, nós temos que perceber exatamente, para podermos perceber também como é que nós conseguimos lidar com todas as nossas diferenças e com todas as nossas coisas que nos incomodam no nosso dia a dia, no nosso trabalho, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos romances e com a sociedade em si. E assim nós poderemos fazer muitas coisas que nos trazem vantagens e não desvantagens. Temos que ter realmente a certeza da nossa própria personalidade e do nosso próprio eu para podermos conseguir obter os resultados almejados. Nós nunca nos podemos esquecer que tudo está em nós. E o que está fora de nós já esteve em nós. Pode estar adormecido. Compete-nos a nós despertá-lo. Para nós, assim, conseguirmos chegar sempre a um ponto de encontro, a um ponto de equilíbrio, a um ponto de proteção, a um ponto de evolução,
a um ponto de abundância, a um ponto de saúde e assim por diante. Porque se nós não tivermos essas noções, estamos a viver à maré das circunstâncias, à maré do tempo. E nós não podemos nos dar a esse luxo. Muitos de nós chegamos a determinada idade e não avançamos. E às vezes quando pensamos nos outros, pensamos neles como eles eram no passado e nem reparamos que já estamos no presente e não no presente passado. Nós temos que ter uma consciência desenvolvida de forma a podermos ampliar os nossos conhecimentos e podermos fazer com que eles fluem naturalmente através do processo intuitivo, através da percepção, através dos nossos sentidos. Muitas pessoas perguntam: tu tens poder? Não, nós todos temos poder, temos força, temos determinação. Nós todos temos coragem. Nós todos sabemos amar. Mas também não deixa de ser verdade que nós todos também sabemos odiar, ter raiva, rancor, ódio mesmo, inveja, ciúme, maledicência. E nós temos para trabalhar todas estas coisas na nossa personalidade, nunca esquecendo de onde viemos mesmo. Nós viemos da espiritualidade, nós somos seres espirituais encarnados e como tal nós temos que ter uma outra consciência. Por isso é que muitas vezes a nossa vida material está em desequilíbrio, porque esquecemos da nossa própria espiritualidade e não está a par com a nossa materialidade. E nós temos que pôr a par com a nossa materialidade, a nossa espiritualidade. Por isso, muitas vezes, quando as pessoas fazem e querem fazer tudo, mas não explicam ou não expõem com sinceridade e com a verdade relativa que se impõe neste mundo, as coisas dão, muitas vezes, para o desequilíbrio, para a instabilidade. E é aqui que nos compete a nós, a cada um de nós, nos compete sairmos das situações tenebrosas em que nos encontramos com um certo respeito, com a ética e a moral e com a humildade. E aí nós vamos conseguir ultrapassar aquele problema, aquele imbróglio que nos rodeia, aquela prisão que nos aprisionou. Nós vamos conseguir rebentar essas cordas e correntes psíquicas que nós temos à nossa volta. E nós acabaremos por ser pessoas muito mais felizes, com muito mais momentos de felicidade. Mas nunca esquecendo-nos que nós somos tão perfeitos como somos tão imperfeitos e que temos que saber lidar com essa nossa imperfeição e com essa nossa perfeição, mas também temos que lidar com a imperfeição e a perfeição de todo o homem, mulher e criança. Porque todos nós temos uma ligação muito estreita, os que estamos aqui na Terra, uns com os outros, mesmo quando nós não nos conhecemos de lado algum. E é por isso, muitas vezes, o silêncio e a dor é quando nós começamos a comentar assuntos e quando nós começamos a opinar sobre assuntos que nós nem sequer experienciamos nesta existência e às vezes nem noutras existências. Porque quando nós experienciamos determinados assuntos noutras existências, mesmo sem ser a nível do consciente, nós as entendemos porque passamos por elas. Nós
somos frutos da nossa caminhada. E aquilo a que chamamos destino é aquilo que nós programamos para percorrermos, uma vez que não podemos percorrer todos os caminhos. Só podemos percorrer alguns caminhos. Mas que o façamos sempre com consciência, que o façamos sempre com verdade e que o façamos sempre com humildade. E assim, sim, nós conseguimos encontrar solução para qualquer tipo de problema que nos anda a perturbar. Mas tudo depende de nós. Ninguém é causador da nossa desgraça, diretamente, mas indiretamente nós próprios é que permitimos que sejam causadores da nossa desgraça. Mas nós, ao termos a consciência dessa permissão, podemos parar por ali e a desgraça já não nos vai acontecer. Agora, se eu passo a vida a apontar a desgraça dos outros, a dizer que é bem feito, a dizer que os outros são uns malvados, são uns sacanas, porque não entendem, porque não compreendem. E nós, coitadinhos, somos as vítimas. Se eu passo a vida assim, evidentemente que não é preciso ter nenhum dom por ir além para se perceber exatamente que a nossa vida vai ser um inferno. E nós muitas vezes encontramos-se nesse inferno, mas temos a capacidade de sair desse inferno. Esse inferno muitas vezes, mesmo que tenha sido de uma forma indireta causado por outrem, nós fomos responsáveis porque o permitimos, compactuamos. Se às vezes quando alguém nos diz assim, fecha os olhos a isto, não vejas isto, que é para eu poder fazer aquilo. Eu estou a compactuar. E há um ditado muito antigo que diz, tão ladrão é o que vai à vinha como aquele que fica de fora. E é por isso que cada um de nós deve fazer esta reflexão sobre si próprio com toda a sinceridade, com toda a humildade, com toda a moralidade e com toda a ética. E aí haverá muitas coisas que nós vamos conseguir perceber, ver, sentir e resolver. Por isso, seja qual for o teu problema, seja qual for a tua questão, seja qual for a tua situação, há sempre, mas sempre, uma solução para todas essas situações. Há sempre uma solução para o mesmo. Há sempre uma solução para o problema. Há sempre uma solução para a situação. Mas não podemos estar à espera que venha um anjo e nos diga qual é a solução. Nós temos que a procurar. Mas temos que saber procurar. Não podemos procurar fora de nós, que é o nosso grande erro. Não podemos pôr nas mãos dos outros aquilo que somos nós que temos de fazer. Nós temos que procurar no nosso interior. E ao procurarmos no nosso interior, ninguém tenha dúvidas que encontrará mesmo. Agora precisam de ter essa consciência. Precisam de ter a consciência de que tudo depende de nós, do indivíduo, e tudo tem uma solução no próprio indivíduo. Podemos ir buscar experiências vividas por outros e que nós também experienciamos por permissão. E aí podemos ir buscar o conhecimento, mas o maior conhecimento tem que ser buscado no nosso interior, no nosso ser, na força do nosso amor, na força da nossa paz e da nossa tranquilidade. Muitas vezes andamos demasiado nervosos e impulsivos por falta dessa calmaria e por falta de bases sólidas na nossa moralidade, na nossa ética, na nossa humildade. Nós temos que saber construirmos e reconstruirmos sempre até ao dia em que finda a nossa vida terrena
e nós continuamos na nossa vida espiritual. E é por isso que às vezes precisamos preparar o caminho. Como temos que percorrer diversos caminhos, um dia há de chegar esse caminho que temos que dar mais atenção. E aí é como se nós tivéssemos de ir a um exame de código, um exame de uma disciplina qualquer, a um exame para irmos para uma escola, a um exame para sairmos da universidade ou da escola da vida. E aí somos postos à prova. E se vencermos essa prova, é sinal que nossa vida teve um sentido e que nós cumprimos o nosso objetivo e o nosso projeto de vida. Vamos refletir sobre isso para termos uma vida melhor, para que cada um tenha uma vida melhor. Vamos passar a oração. Nós iniciamos, todos nós, e com a concordância de muitos outros, estas jornadas por causa desta guerra biológica que estamos a passar. Evidentemente que nós temos consciência que o homem não fez o que deveria fazer em si, para e para todos os outros, aquilo que deveria fazer. E estamos outra vez com graves problemas na humanidade por causa desta guerra biológica. Nós, hoje, vamos endereçar o nosso pedido a toda a espiritualidade e a todos os seres que de alguma forma queiram contribuir e harmonizar o nosso planeta Terra e todos aqueles que habitam nele, para que realmente possam acalmar esta tempestade enorme que se está a avassalar outra vez a humanidade. Efetivamente, não temos qualquer tipo de desculpa e nem de argumentação para fazer, porque não nos comportamos consoante o desenvolvimento desta guerra biológica. Facilitamos muito, nos desrespeitamos e desrespeitamos o nosso semelhante. Por isso, apresentamos humildemente aqui e agora, e a todos vós da espiritualidade superior, e a vós anjos guardiões, e a vós espírito da verdade, e a vós grandes energias, apresentamos o nosso pedido de desculpas, comprometendo-nos, porém, que a partir de agora vamos fazer um pouco mais de atenção, vamos ser mais humanos e vamos ser mais espirituais. E vamos tomar as medidas certas, porque já sabemos que tem que partir de cada um de nós essas medidas para que não germine ainda mais esta guerra e não se fortaleça. Nós temos que tirar-lhe a força, mas muitas vezes nós não percebemos que uma atitude nossa individual pode ter um reflexo coletivo negativo ou positivo. E é aqui que apelamos a vós, forças, e a vós, seres espirituais, para que nos tocais em nosso coração, nossa mente, nossa alma, nosso espírito, nossa vida, nosso ser, em todos os sentidos, em todos os homens, mulheres e crianças, para que nós possamos deixar fluir à nossa consciência as atitudes mais assertivas para acalmarmos esta pandemia e esta guerra biológica que foi iniciada pelo próprio homem, por nós próprios, pelas nossas atitudes, pelas nossas formas de ser e de pensar e de agirmos, que não foram as mais coerentes segundo o desenvolvimento do próprio planeta e segundo o desenvolvimento da própria humanidade na vertente da tecnologia e da informação. Precisamos de auxílio. É um momento sagrado que nós precisamos que se faça sentir por toda a humanidade. É um momento que está para além de nós, mas estando em nós próprios, que precisamos que se faça sentir,
para harmonizar, equilibrar, proteger e resolver adequadamente esta problemática que nos está constantemente a envolver. Por isso, infinito Pai de todos os pais, infinita Mãe de todas as mães, infinito Irmãos de todos os irmãos, infinita energia de todas as energias, infinita luz de toda a luz, infinito universo, infinito vós subjetivo. Escutai as nossas orações, a nossa meditação, escutai os nossos problemas, as nossas preocupações e tocai-nos tão fortemente que nós possamos sentir esse toque. Tocai-nos tão fortemente que nós possamos vibrar com esse toque, para que possamos estremecer, para que a nossa mente possa estremecer e para que nós possamos agarrar o que de melhor nós temos e a lançar para o espaço e para a humanidade e para nós próprios o que melhor temos em nós para pararmos, para acalmarmos, para curarmos e para podermos compreender melhor qual a via a seguir para combatermos nesta guerra biológica que nos está a dominar e que está a dominar a sociedade e a humanidade e está a causar grande sofrimento, sofrimento esse que causa grande descontentamento e grande frieza da nossa parte que vivemos aqui na Terra. É por isso que, mais do que nunca, precisamos urgentemente desse amor que supera o nosso amor que sentimos aqui uns pelos outros, desse amor que é mais forte, mais puro, mais suave, desse amor que é mais compreensivo, desse amor que até é contemplativo e que nós ainda não temos a capacidade de chegar. Não é que não tenhamos essa capacidade, mas não se pode manifestar, porque estamos prisioneiros neste planeta Terra, neste planeta Escola, onde existe a diversidade e a multiculturalidade e onde existe a abrangência de uma totalidade que a nossa própria mente não consegue num só momento absorver. E é por isso que necessitamos urgentemente desse toque, desse auxílio, desse abraço energético. Vamos lhe chamar, assim como nós aqui na Terra nos abraçamos uns aos outros, precisamos desse abraço vindo do campo espiritual para o campo material, para que realmente possa haver a calmaria da tempestade, e a tempestade acalma, serena e tranquilize. A melhor forma era agarrar nos elementos, isto é uma ideia nossa, agarrar nos próprios elementos da natureza, impregná-los com o amor mais puro de todo o amor, espalhá-lo sobre a terra, sobre cada homem, cada mulher e cada criança, ao mesmo tempo que se espalhava a proteção, que se espalhava o bom senso, que se espalhava, por exemplo, a consciência, para que assim possamos, com essas armas, combater esta guerra que nos está a assombrar e está a fazer com que nós mostramos o pior e desenvolvemos o pior, e nós já o tínhamos feito de nós. Bendito Espírito da Verdade, vinde em nosso auxílio e socorro sempre, em todas as horas, todos os momentos, em todos os dias da nossa vida. Divina espiritualidade que se encontra em nós, desperta para que nós possamos vivenciar esse despertar e possamos vivenciar a experiência de uma luta límpida, cristalina, de uma luta triunfadora. Há tantos problemas nesta humanidade, há tantos problemas nos homens, nas mulheres e nas crianças,
Há tantos desentendimentos. Há tantas coisas que poderiam ser feitas e não são. Tudo isso precisa de ser tocado por vós. A nossa esperança está em nós, mas estende-se a vós a esperança de vós nos tocardes na nossa essência para nós podermos despertar. Ó bendita luz, ó bendita paz, ó bendito amor, a nossa gratidão profunda e o nosso amor conforme o conhecemos, mas o que temos para compartilhar é isto mesmo. Cada um de nós tem isto para compartilhar, para partilhar e compartilhar. É pouco, mas é o que temos. E é por isso que apelamos ao vosso amor, à vossa compaixão, à vossa maturidade, ao vosso conhecimento, à vossa luz, para que realmente se sinta a calmaria nesta grande tempestade que está outra vez acesa com muita força e que está a provocar todos os sentimentos contrários aos sentimentos positivos, aos sentimentos amorosos, à emoção criadora e à espiritualidade verdadeira. O nosso amor e a nossa gratidão para todos vós. O nosso amor e a nossa gratidão para com a própria terra, para com as nossas próprias raízes. O nosso amor e a nossa gratidão para com o ar, o fogo, a água, a terra e o amor. Bem-aja a todos. E assim dou por terminada a nossa 309ª jornada de oração, desejando a todos vós, porque vós ontem não ouvistes, desejando a todos vós uma noite tranquila, serena e todos os dias que vós sejais levados aos hospitais espirituais, aqueles que necessitam, e aqueles que necessitam as escolas espirituais, e aqueles que necessitam a campos espirituais e magnéticos e psíquicos durante o vosso sono. E que ao despertar, que cada um de vós possa trazer a mensagem que necessitam para terem as atitudes mais coerentes e corretas para o combate a esta guerra biológica. Esse é o decreto que deixo para vós, com amor, gratidão, com uma grande verdade e com uma esperança acesa, mesmo. Uma esperança enorme para que cada um de nós se volte a encontrar em si próprio, para poder se encontrar com os outros e para com os outros. Este é o meu decreto para vós, o meu desejo, a profundidade do meu ser, o desejo da profundidade do meu ser. Que a cada um seja concedido o que lhe for devido. Que a cada um seja concedido o que lhe for devido e que a cada um seja concedido o que lhe for devido e que me seja concedido o que me for devido. Bem-aja a todos, amor e gratidão. E dou por terminada esta pequena reunião que tivemos no fundo e agradecendo a vossa companhia
e o vosso contributo, no fundo, para que nós possamos estar sempre em sintonia com a grande espiritualidade e com os nossos amigos espirituais. Bem-aja a todos, mas santas boas noites para todos.